Alô, escuta, Alberto. Olá, Tiago, tudo bem? Não estás a ser assaltado, não? Estou a desesperado. Não, Obrigado não por estás? eu disser que vou ser obrigado, é porque fui obrigado a dizer. Sim, certo. Olá, Telmo, olá, José. É a edição número 60 da Lenga Lenga do Costume, como já perceberam, uma edição especial com a presença dos nossos amigos Telmo Azevedo Fernandes e José Bento da Silva, que se juntam ao Alberto Gonçalves a partir de local que eu não vou identificar, porque pode ser perigoso até para a vossa integridade física, mas alguns no norte do país, para esta sessão especial então da Lenga Lenga do Costume, que está aí para o ar, como sempre, às 21 horas de segunda-feira, no canal do YouTube do Comitê Central. Lenga Lenga do Costume, que devem também seguir em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Bom dia a todos, como estão, meus caros? Boa noite, no caso. Lá estou eu estou bonito, estou. Até a noite está. Não dá para disfarçar que estamos a Não gravar. dá, não dá, não dá, não dá. Hoje estamos a gravar o programa um Estou na bocadinho antes. Islândia, portanto, isto é muito... Sim, hoje não dava mesmo para disfarçar. Numa outra ocasião no passado conseguimos disfarçar. Eu estou a disfarçar super bem, tenham paciência, mas eu estou a disfarçar muito bem. Sim. Dizia eu que esta é a edição número 60 da Lenga Lenga do Costume e é uma edição especial, como já perceberam, porque temos dois amigos convidados que nos vão ajudar a deslindar aqui uma série de assuntos importantes que se passaram nos últimos dias e que andam todos eles muito em torno de presidentes. Vamos falar do nosso, infelizmente, infelizmente do presidente que é o nosso. Depois vamos falar também do que é infelizmente o presidente do Brasil e vamos fechar com aquele que, digo eu, infelizmente não é o presidente dos Estados Unidos, dadas as hipóteses de escolha, que é Donald Trump. Já percebi que não temos nenhum jurista na sala, o que é lamentável. Consiste arranjar dois convidados e nenhum deles é jurista, Alberto, porque ia nos dar imenso jeito para falarmos nomeadamente sobre a questão de Donald Trump, mas vamos começar, se estiverem de acordo, com o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e a visita à Ucrânia que foi marcada por vários momentos bastante interessantes. Marcelo Rebelo de Sousa esteve em trincheiras, lá numas trincheiras, não sei se aquilo parece uma espécie de uma Disneyland, não é? Uma Disneyland de temas bélicos. Eu não sei se esta trincheira é uma trincheira museu, se é uma coisa mesmo para ser visitada por presidentes, ou se é uma coisa que se dá uso, mas Marcelo Rebelo de Sousa não só foi o primeiro presidente a estar na trincheira, como também discursou em ucraniano, ou lá o que é que foi aquilo. Eu vou desde já passar-vos a palavra, porque além do mais eu sou acusado com frequência pelos nossos espectadores, com razão, de estar sempre a interromper o Alberto, e hoje tenho mais de dois amigos que podem fazer o favor de interromper o Alberto, e eu passo por tipo educado esta semana. Vamos a isto então. Presidente Marcelo na Ucrânia, gostaram? Apreciaram? A palavra aqui aos convidados, uma questão de... Sim, claro que sim. Vamos a isto. Eu gostei imenso. Já há muito tempo que não via desenhos animados e, portanto, foi muito divertido. Gostei particularmente do facto do momento da trincheira, e acho que o presidente Marcelo estava no seu ambiente natural, que é de infantilidade, e, enfim, um bocadinho de jogos de guerra, e pareceu interessante. Eu não sei qual é o pensamento, mas... Eu, quer dizer, já tento controlar nos comentários ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, porque chega a ser confrangedor, penso que é o Biden português. Há alturas em que duvido da sua própria sanidade, se tem consciência. do Código Penal quanto a isso. Lá está, devíamos ter um jurista aqui. Não, eu fiquei bom, a esta questão da Ucrânia, como tu referiste há pouco, parecer uma Disneyland neste momento de turismo, de guerra, visitar trincheiras, não somos certamente a primeira pessoa a alertar para isto, a forma como se vai ali, toda a gente visita, reportagens na Vogue, que eu penso que tem até um caráter de algum desrespeito pelas vítimas da guerra, e depois não consegui perceber o que é que ele foi fazer, não é? Não cabe ao Presidente da Assembleia da República determinar a política externa, portanto não percebi bem o que é que ele foi fazer, não percebi bem a razão de alguns dos convidados, como o Pacheco Pereira. Foi tudo um mistério para mim, e ao contrário de outros que acharam absolutamente fenomenal ele ter feito o discurso em ucraniano, também não percebi. E depois fiquei com aquela falta de organização, atribuir uma medalha que depois não pode ser aceite,
não percebo como é que estas coisas também ocorrem ao nível diplomático. Foi tudo muito estranho para mim. Não, eu achei, sobretudo, não é estranho, mais ou menos expectável, desde que o professor Marcelo não fizesse figuras demasiado tristes, era expectável que a maioria dos portugueses, ou com uma certa quantidade de portugueses, reagisse com um entusiasmo com que reagiu, que Marcelo nos representou muito bem na Ucrânia. Não sei especialmente em que é que ele representou. Talvez não nos tenha embaraçado por aí além, mas ia representar muito bem o que é que ele fez de especial, que significado aquilo teve fora de Portugal, presumo que nenhum. Sim. Não, que já foram 700 chefes de Estado à Ucrânia e tal. Portanto, acho que os ucranianos não estão a reparar na presença do Marcelo. E fora da Ucrânia, muito menos, quer dizer, ninguém deu por aquilo, que não há notícia em lado nenhum, a não ser aqui em Portugal, por umas pessoas dizerem que o professor Marcelo esteve muito bem, porque falou em ucraniano, ou como tu disseste, ou lá o que é que aquilo era. Há alguma guerra das modernas ou das antigas que tenha sido tão visitada como a guerra da Ucrânia? Pois, quase, é que parece, lá está, é o que dizias, José, é extremamente ofensivo para com as vítimas fazer-se disto uma coisa que parecem passeios turísticos. Há duas realidades paralelas, não é? Porque dizem-nos que está a acontecer uma guerra, e parece-me óbvio que está a acontecer uma guerra, mas depois, de alguma forma, organizam-se visitas que parecem acontecer num universo paralelo, onde, pelos vistos, há todas as questões de segurança estão garantidas, não acredito que não estejam, que se organizem coisas deste género, com discursos em praças ao ar livre e por aí fora, com o presidente Zelensky e com quem eu quiser visitar, em circunstâncias que parecem completamente à prova de qualquer problema que tenha a ver com uma guerra efetiva, não é? É estranho como é que... É quase como se tudo isto fosse... O próprio presidente Zelensky tem apostado neste registro, não é? De tentar decorações mediáticas. Ele próprio, aliás, há poucos dias fez um selfie à moda do presidente Marcelo com os F-16 em fundo e muito sorridente, não é? Pois, parece existir numa realidade em que ele próprio parece convencido que não pode ser afetado por esta guerra de alguma maneira. É difícil perceber como é que isso é possível, quer dizer, como é que o presidente daquela nação em guerra consegue ter esta vida quase paralela de exposição pública sem aparentemente grande preocupação com o facto de eventualmente poder ser um alvo do seu inimigo ou não. Tiago, se te lembrares, quando isto começou, a ideia geral, quando houve a invasão da Ucrânia, a ideia geral é que o Zelensky era um tipo com coragem, mas que a vida dele não duraria muito, não é? Pois, estava num bunker e aparecia pontualmente no exterior para fazer demonstrações de poder, pareciam fazer algum sentido naquelas circunstâncias, mas quer dizer, hoje em dia... Sim, claro, agora sim. É lógico. Hoje em dia parece quase um guia de exposição, não é? Parece quase parecem visitas guiadas a algo que está a acontecer num universo paralelo, aparentemente no qual as únicas... Há um universo que é perigoso e que realmente há pois, é isso. Nesse universo, e depois há um tal universo paralelo, uma coisa ali um bocadinho ao lado, em que as coisas funcionam de uma forma normal, dentro da diplomacia absolutamente comum. Pois, sim. Desculpa interromper-te. Força. Claro que o devido respeito pelo paralelo, várias vezes eu me lembro da comparação entre o que se está ali a passar com tanta visita, tanto turismo e o turismo de favela, que é do Dr. Marcelo, a Cristina Ferreira, também gostou de fazer há pouco tempo. É que é uma coisa que, na minha opinião pessoal, uma coisa aberrante fazer esse turismo numa favela, não tem graça nenhuma. Mas há também, ali naquela frente de guerra, coisas estranhas a acontecer. Uma reportagem da Spectator, um pequeno artigo de um jornalista de guerra de décadas, diz que ele próprio nunca viu nada assim, como na frente da guerra foi inaugurado durante a guerra um hotel de 5 estrelas, onde ele ficou hospedado, este jornalista de guerra. Há ali fenómenos, e ele pergunta e diz, eu nunca vi um hotel de 5 estrelas ser inaugurado numa frente de guerra durante... há aqui coisas muito estranhas que não colocam em dúvida a existência da guerra e de vítimas, as pessoas partem logo este tipo de crítica, facilmente somos associados a putinistas e coisas semelhantes. E a fascistas de direita, todos esses... Passa a redundância. Mas há coisas ali de facto estranhas. E no plano institucional português, não sei o que é que nós fomos lá fazer de relevante, não temos material de guerra para oferecer, não temos grande peso diplomático
nível, não. O Marcelo, se me permites também comentar o seguinte, quer dizer, o Marcelo cavalgou esta onda ao querer, depois de já praticamente toda a gente, nomeadamente em Portugal, não é? Foi o Presidente da Assembleia da República, deputados, etc., já tinham ido à Ucrânia, a própria Ministra de Defesa, ou algo assim desse género, foi lá e quis marcar a diferença mediaticamente, não substancialmente, e, portanto, por isso organizou a forma de ir visitar uma trincheira para se dizer o primeiro chefe de Estado a visitar uma trincheira e a passar por aqueles caminhos medonhos da frente de guerra. Foi o primeiro chefe de Estado, e ele fez questão de frisar isso, a pernoitar em Kiev, quando um outro, não sabia. supostamente, terá sido, mas quis marcar isto, não por consideração propriamente, já é interpretação minha, para com o povo ucraniano, mas, quer dizer, é para consumo interno em Portugal, não é? Outro momento caricato foi quando foi perguntado se ele, quando soaram as sirenes, a dada altura, durante uma conferência de imprensa ou algo assim, soaram as sirenes de um eventual ataque aéreo. E perguntaram-lhe ao Marcelo se ele tinha tido medo. Achei curiosa a resposta, porque ele disse, enfim, não muito convencidamente, mas lá disse que não tinha tido medo, e para quem à primeira hora da Covid se refugiou em Cascais, na sua casa, enfim, é uma evolução interessante, não é? Sim, um tipo pode ter medo de micro-organismos, mas não ter medo de mísseis balísticos. Isso também é picuinice da tua parte. Sim, eu acho que se perdeu uma boa oportunidade. Marcelo, no entanto, perdeu uma ótima oportunidade de se banhar nas praias da Ucrânia. Quer dizer, há boas praias, suponho eu, na Ucrânia ou não? Neste caso, deve haver. Talvez. Desculpa? Banhos de sangue, disse Telmo. Não, eu referia-me mesmo a trocar de calções à frente de todos os à frente dos ucranianos. Tem noção suficiente para não fazer isso. Não sei, se calhar não quis gastar e não tivemos acesso ou não quis gastar todos os cartuchos nesta visita e assim fica para uma próxima visita também algo bastante simbólico. Não faço ideia. Porque senão era de supor que ele atravessaria as margens do rio. Cada cidade tem um riacho. Deve haver para lá muitos riachos, que aquilo é uma terra grande e fértil e assim, portanto deve ter para lá riachos. Pois eu não sei. Lá está, acho que tudo eu acho que foi justamente por isso que a visita do Marcelo nos pareceu a muita gente aqui em Portugal, particularmente digna, foi o facto de ele não ter sido tão digno quanto de costume. Teve sempre vestido, conseguiu manter a roupa vestida. Já não foi mal, visto assim. Sim. Foi melhor não tivemos, sempre que não temos de ver que há cerimónias em que não temos de ver, ou momentos em que não temos de ver os seios do Presidente da República, conferem logo uma dignidade. Então, se ele vestir um fatinho, como aconteceu. Muito raros. Sim. Coisas que aparecem de vez em quando, como o monstro do Lago Ness, de vez em quando, assim, 30 sim. E de vez em quando há uma fotografia que o professor Marcelo está vestido. Ou umas imagens. Eu registro muita simpatia para com o professor Marcelo, mas ele não deixou, durante a visita à Ucrânia, de mentir em público, não é? E passo agora a notar o episódio da condecoração que supostamente teria acontecido ao presidente Zelensky, que, e bem, terá recusado por entender que não é o momento de aceitar condecorações a título pessoal. Como dizia o Zé Bento, foi muito mal preparado, ele recusou no próprio momento a atribuição dessa comenda, mas já depois de uma cerimónia, dessa cerimónia em que ocorreu esse episódio um bocadinho sui generis, o presidente Marcelo veio para as televisões, aliás falou praticamente a cada passeio da sua visita à Ucrânia, falou com jornalistas, que também é muito próprio dele, mas já depois do presidente Zelensky ter recusado a atribuição dessa medalha ou dessa emenda... Uma mesada também era giro. Esse vai recebendo. Mas o presidente Marcelo disse às televisões que
tinha efetivamente atribuído a medalha ao presidente Zelensky, a ele pessoalmente, e até fez aquele número um bocadinho patético, de dizer que foi uma cerimónia tão relevante que foi à porta fechada, algo quase que privado. E, portanto, ele objetivamente mentiu, porque essa comenda não foi entregue ao presidente Zelensky e isso foi omitido do público, veio-se mais tarde a saber, através do Observador ou algo assim desse género, E, que isto tinha acontecido. e é este rigor que Telmo Azevedo Fernandes traz à lenga-lenga do costume, porque nós normalmente deixamos passar em claro, sim, deixamos passar em claro estas digamos, nome técnico acho que é bandalheiras do Presidente da República. Mas, portanto, isto é esquisito, esta guerra Tiago, de vamos facto. só fazer, deixa-me só Sim, deixar para a transição, sim, estamos aqui com um problema técnico qualquer, deixa-me só como transição para notar também que é um bocado hipócrita, talvez, certo. ser-se tantos louvores ao apoio à Ucrânia da parte do Presidente de Portugal e do povo português, que ele disse que Uhum. não há mais nenhum um povo que apoie tantos ucranianos quanto nós apoiamos, essas coisas todas. Mas ao mesmo tempo ele é muito próximo, já o mostrou ser, vai mostrar no futuro com certeza outra vez, sei lá, do senhor Lula da Silva, Sim, sim. um óbvio amigo de Putin, um óbvio inimigo da Ucrânia e do que representa a defesa da Ucrânia, aquilo que representa o presidente Zelensky em matéria da defesa Uhum. do seu país, da independência do seu país, face ao agressor estrangeiro. E, no entanto, para o professor Marcelo é tudo mais ou menos indiferente. As coisas não são valorizáveis, não são valoráveis, é o termo. Sim, sim. Então, e como é que se resolve? Repare nisto. O que é um presidente que é nosso amigo, como é o Lula, mas que é inimigo do nosso amigo, que é o Zelensky? Um presidente que é nosso amigo, mas é inimigo do nosso amigo. O que é que nos é a nós? É esse o problema que Pois, Lula da Silva coloca um bocadinho, não é? é que se tu estás bem com um, se estás bem com o outro, não estás de maneira nenhuma com ninguém, quer dizer, nada significa nada. Portanto, Sim, as sim, ações do sim. professor Marcelo e as frases do professor Marcelo são absolutamente ocas. E nessa medida comprometem-nos no sentido que é uma pequena vergonha, não é? Ligeira, sim, ligeira Vergonha de vergonha. Portugal estar, não só graças ao professor Marcelo, graças a muita gente da classe política e não só, estar a receber com a pompa com que se costuma receber, ainda foi agora no 25 de Abril, há pouco tempo, um tipo como o Presidente Lula, mas isto agora serve Serve perfeita. uma transição qualquer, que eu não sei fazer estas coisas. Perfeita ponte para o segundo tema, que é precisamente Lula da Silva. E, portanto, está Sugeria feito. uma pequena pausa só por causa para Vamos falar. a isso, para melhorarmos as condições técnicas em que estamos a chegar. Vamos a isto, até já. E estamos de volta para o segundo tema da semana, com condições técnicas totalmente repostas, problemas técnicos aos quais somos totalmente, mais ou menos, não somos alheios, mas enfim, acho que estão resolvidos agora. Tirando a minha tosse, todos os problemas técnicos estão resolvidos. E vamos para o segundo tema da semana, que é precisamente Lula da Silva, que foi o grande protagonista. Isto durou alguns dias, esta cimeira, não é? Esta cimeira dos BRICS. Eu estou muito bem informado sobre isto. Eu sei que houve uma cimeira dos países que se autodenominam BRICS, portanto, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É uma organização que pretende, no fundo, ser um contrapeso ao G7 e para todos os efeitos, às organizações, digamos, de origem ocidental, sim, e do hemisfério norte também. E é esta organização, aos BRICS, juntou-se, ou vai juntar-se, aliás, muito em breve, mais um conjunto de países que são a Argentina, a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia e o Irão. Guardei para o fim aquele que se calhar gera assim uma comoção maior, o Irão. Portanto, temos uma organização vasta de um número significativo de países que pretende ser um contraponto aos poderes mais tradicionais e sediados então no mundo ocidental, como é normalmente chamado. O que é que vos parece este possível contraponto, esta organização em torno deste conjunto de países que incluem, e o destaque talvez vá para a China, o meu destaque pessoal, China, Irão e Arábia Saudita, e no qual Lula parece ter um peso importante. O que é que vos parece tudo isto? Por um lado é que eles vão ter que rever o acrónimo, não é? O acrónimo fica lixado, porque eu por acaso ainda não tenho... Vai ser complicado. Depois, por outro lado, porque ainda aquilo vai...
se a tendência for esta, que ele vai crescer mais, porque se a ideia é regimentar ditaduras para entrarem ou países, pelo menos, não muito confiáveis em termos de política internacional e respeito pelos direitos humanos, locais e tal, ainda falta uma data de candidatos para entrar ali. Não há pena falar da Venezuela e Coreia do Norte e não sei o quê, mas Sim. certamente muitos mais, não é? Há umas dezenas de candidatos que podem ajudar a engrossar o ex-BRICS, agora não sei como é que se vai chamar, mas Pareceriam bons pares. bons pares, sim. Houve ali há duas ou três coisas ali que me pareceram bastante interessantes. Uma era que, na sua origem, os BRICS reuniam países do chamado mundo subdesenvolvido e que, na altura, eram países identificados pelas mais variadas agências e think tanks como países em rápido desenvolvimento. E nós, nas escolas de gestão, até usávamos estes países a dar aulas de negócios internacionais como os potenciais países onde se deveria internacionalizar, porque estavam a um ritmo absolutamente alucinante e que estavam. E, portanto, seriam os países do futuro do ponto de vista económico. Esses países eram o Brasil, a Rússia, a China, a Índia, a África do Sul, espalhados por vários continentes. Não só a vasta maioria desses países já não está nessa competição, a parte da China continua a ser um player importante, como é evidente, e a Índia, mas a África do Sul está, como todos sabemos, com problemas até de corrupção interna. E aqui o Zé nasceu na África do Sul, não Eu nasci na África do Sul, Temos então especialistas sobre, realmente finalmente na lenga do costume, gente capaz de falar sobre... Sabe alguma coisa sobre um Sim. Sei muito, atenção, dessa altura, e não sei se sobre a parte jurídica, mas sei mais que os próprios juristas, certamente. A África do Sul, o Brasil, não sendo países desgraçados, têm os seus próprios desafios. É curioso que entre nesta lista de países, como a Argentina, que está na situação que todos conhecemos, com uma inflação acima de 100%, e é um país economicamente falhado há bastante tempo, países como a Etiópia, campeões dos direitos humanos como a Arábia Saudita e o Irão, portanto, não se percebe. Há uma parte ali que se percebe, que é uma tentativa de criar uma alternativa a outras organizações, há outra parte que se percebe que é a China quer ter a sua própria organização onde faz a influência que quer. É curioso diplomaticamente que na África do Sul o presidente Ramaphosa tenha ido receber o presidente Xi Jinping, mas já quando toca à Índia enviou o seu vice-presidente. Portanto, houve até estes sinais do ponto de vista muito interessantes. Quem é que manda nesta brincadeira? De facto, ali é importante. Mas eu achei absolutamente extraordinário que se fizesse uma coisa dessas, porque a Índia não é propriamente... com o devido respeito, freixo de espada à cinta, não é? Um país importantíssimo naquela zona, e enviar o seu vice-presidente para a recepção ao aeroporto é uma coisa incrível. Tem a ver com as lideranças, não é? Quer dizer, falaste da Argentina, acharia curioso a Argentina manter-se neste grupo ou integrar este grupo de países, se eventualmente Milei vier a ganhar. Milei, sim, o roqueiro Milei. Exatamente. Enfim, há essa possibilidade, não é tão pouco plausível quanto isso. Ou então está garantido que não é, porque para convidarem a Argentina, se calhar há forma de garantir que não será. Não sei, é esquisito realmente o convite surgir neste cenário, em que isso fosse uma possibilidade real. Já vou convidar os nossos espectadores e ouvintes a conhecerem esse... Qual é o primeiro nome do senhor? Milei, o candidato à presidência? É procurar por... Referimos tantas vezes ao Fernando, Zé Milei. Alguém com penteado esquisito. Muito esquisito. Parece um bocadinho o Wolverine, mas parece também o Liberace, como me disseram e com bastante razão. É uma mistura de Wolverine e Liberace. É uma personagem muito interessante, vale a pena ver. Portanto, esta organização, também, eu tinha ideia disto também ser uma coisa mais, na sua gênese, uma coisa mais de cariz económico, digamos assim. Mas aparentemente o intuito vai muito para além disso, não é? É mesmo o intuito de estabelecer uma espécie de uma nova ordem política, até mundial, obviamente, liderada pela China. A China não está aqui... Isto é a criação, óbvio, de um novo bloco anti-ocidental, como aconteceu durante a Guerra Fria, não é? Que havia os não alinhados, não é? Sim. Havia movimentos não alinhados. Isto é um bloco contra nós, contra aquilo Sim.
uma espécie de centro do mundo ou de E civilização. que ocupa, pois, Pertencemos ou deveremos continuar a pertencer, espero eu. Por acaso, em relação à China, a China eu acho que acaba por ser mais pragmática. Ou por outro, eu diria que a China não quer, como os Estados, enfim, fazendo um paralelo um hum, bocadinho arrojado, mas os Estados Unidos, enfim, a gente vê os Estados Unidos como querendo expandir uhum, o sistema uhum, capitalista, de democracia, de liberdade, etc., para todo o mundo. A China não quer exportar o comunismo, propriamente uma ideologia, uma doutrina para todo o mundo. Eu acho que a China quer, obviamente, ganhar influência e poder de decisão, mas pragmaticamente para ganhar vantagem muito mais ligada a questões económicas Sim. do que outras sim, coisas. Sim, mas o aliás, modelo, sim, mas o modelo económico chinês, fundamento não é, obviamente não é comunismo, aquilo não é, ou não é só comunismo, é outra coisa qualquer esquisita, mas que esse modelo económico fundamenta-se num sistema político de poder totalmente centralizado claro. e, Mas e eles nesse sentido, não têm possibilidade de exportar esse não. sistema centralizado. Isso só funcionará provavelmente na China, é uma coisa muito deles. O que eles aproveitam é a abertura enfim, do Ocidente e de países como estes para Sim, depois ganhar posição económica, não é? Nomeadamente em termos de exploração de recursos naturais, etc. certo, certo, certo. E isto acontece um bocadinho não, em grande medida, porque há aqui nesta fase um vácuo criado pelo vazio em vários aspectos a política norte-americana nos últimos anos e muito mais do que um vazio é o que vamos sabendo que são os pontos de contacto uh, extremamente duvidosos entre a administração americana e o poder chinês e outros poderes por esse mundo fora. Só uma coisa, E, Tiago, sim, desculpa. sim, Eu acho que se virmos uma coisa em comum a todos estes países do BRICS, com a eventual exceção da Argentina, mas aquilo é um caos e tal, eh, o primeiro ponto a destacar-se é a falta de respeito pelos direitos humanos e a pouca certo. consideração em que têm a liberdade. E acho que, discordando do meu caro Telmo Azevedo Fernandes, discordando um bocadinho, acho que, embora o pretexto possa ser económico, o facto de um bloco económico com Uhum. dimensão a esta escala, uma escala impressionante, então em termos de população, de demografia, é uma grande parte da população mundial que está aqui, só a China, Não, só a China e a Índia são, pois, o Brasil e tal, aquilo sim. junta-se ali uma fatia considerável da população mundial, e mesmo o pressuposto sendo económico, acredito que sim, que o primeiro seja Uhum. esse. Há questões de princípio, não é? Há questões de princípio Certo, certo. e mesmo a influência económica acaba por transportar, por arrastar consigo uma influência em matéria de liberdades e direitos humanos. Política, pois, não é? Não é Pois porque interessante. Pelo menos a mim não me atrai muito, não é? não, porque esse modelo económico, lá está, esse modelo económico fundamenta-se num sistema político, não é? Num sistema político totalmente centralizador e Pois, nesse pois. aspecto fascista ou comunista, ou chame-se o que se quiser chamar, não interessa Olha, muito. uma coisa, só uma coisa, o próprio Lula no Brasil, o tipo de atitudes que estão a ser tomadas no Brasil, Uhum. não são confundíveis com as atitudes que o governo Lula tomava da primeira vez, quando ele Sim. passou lá pela primeira vez. Pois isto agora é outro nível, isto agora a É outro brincadeira é nível, o diferente. Brasil está a passar É, por um processo de censura, de controle das opiniões, sim. de silenciamento de uma série de dissidentes e tal, que já não põe aquilo, já Sim, não está muito ao nível democrático. É o como o Lula. Bolsonaro um saudosista da ditadura, e ao que Uhum, parece era mesmo, mas a uhum. verdade é que não existiu ditadura nenhuma, e toda a gente no Brasil podia insultar o Bolsonaro à vontade em toda a parte. Pois o Agora, Lula foi. acontece. Há O Lula- uma. Força, força. Tiago, não quero interromper pela segunda vez. Eu estou sempre a interromper toda a gente, portanto avança. Não, eu estava a pensar que há ali duas coisas. Há duas coisas ali que também fiquei a pensar. Não sou um especialista em relações internacionais, mas não invalida que a pessoa pense e junte umas coisas. Há uma perda grande de influência da Europa no plano internacional, uma perda muito grande, mesmo economicamente. Sei lá, uns dados há pouco tempo mostram que o desempenho económico da Europa, comparado, por exemplo, com os Estados Unidos nos últimos 30 anos, tem decrescido e decrescido. É uma semelhança e agora está em metade. Não é? E agora está em metade. O que é curioso, porque aqueles que eram muito apoiantes da União Europeia e continuam a ser, e muito anti-Brexit, e aquela narrativa de que a Europa era o grande sustento económico disto tudo, cai por terra, porque a Europa tem decaído o seu desempenho económico nos últimos 30 anos e, portanto, Mesmo apesar do nosso contributo muito forte.
do nosso contributo muito forte e da contributo, sem dúvida, ímpar, irony alert, para a Comissão Europeia e os seus burocratas que sabem de si certamente melhor do que nós. Mas, de facto, esse projeto falhou, embora ninguém o reconheça, está em contínuo falhanço. É curioso, à parte da Etiópia, que eu, de facto, não conheço esse pormenor, a lista de países que aqui entrou, que são países que são importantes, quer do ponto de vista dos recursos naturais, como a Argentina, tem quantidades significativas de reservas de minério importantes para os carros a pilhas que aí vêm. A África do Sul, que é um player importante em África, mas os outros países com acesso a petróleo e tudo. Nós esquecemos que a Europa vai numa deriva para acabar com o petróleo, mas para o resto do mundo esse tipo de fonte de energia é cada vez mais importante. Mas é curioso ver quem é que entrou aqui. Pois. Dissessem, bom, para ali vamos passar a vender menos, mas vamos não salvar o resto do nosso planeta. Há aqui dados importantes a esse nível também de como a Europa está politicamente, parece cada vez mais isolada. A ser comida é o termo, em termos de relações internacionais, acho que é mais ou menos assim, não é? Que se diz. A Europa está a ser comida por estes... Sim, de toda a forma e feitio, sim, por todo lado. É cada vez mais irrelevante e muitas das suas políticas bandeira que os europeus pensam que influenciam o resto do mundo, não têm, para quem conhece o resto do mundo, qualquer tipo de impacto. O resto do mundo não está minimamente interessado em carros a pilhas, em políticas disto e daquilo. Carros a pilhas é um ótimo termo. É um ótimo termo. É, sim. Não está minimamente interessado. Não precisam se borrifar para isso. O resto do mundo vai seguir o seu caminho. Sim. Rumo porventura a um desenvolvimento significativo e de facto neste grupo estão boa parte das reservas petrolíferas, nomeadamente, não é? Porque, imagino eu, com o Irão, com a Arábia Saudita, enfim, com os Emirados Árabes Unidos e por aí fora. E para em a Venezuela fica praticamente... Pois, sim, faltava uma Venezuela que... Portugal não viu mal a coisa também com a CPLP, bem sei que Angola, etc., tem a língua comum, mas eu recordo que a Guiné Equatorial faz parte da CPLP, portanto... E bem, claro. Portugal foi visionário, certamente fará a diferença. Ter a órbita. Exatamente, sim. Pois isto é para a malta que não apreciou este século americano, o que se adivinha, vai ser mesmo muito giro. Vão poder confirmar que o que vier aí, seja de quem for este século, pode ser muito interessante, pode ser mesmo muito giro e muito superior. Tu falaste no século americano, era isso que eu estava a tentar um bocado dizer e se calhar não consegui dizê-lo bem. É importante saber quais são os princípios em termos de as perspectivas sobre a democracia, sobre a liberdade, essas coisas mais bonitas todas, de quem domina economicamente o mundo. Isso não é provisório, é importante. Não é de todo. Não. Nós tivemos a sorte, as pessoas que viveram durante o século XX, com os azares pelo meio, mas vieram de outras partes, tivemos a sorte do mundo do século XX ter sido economicamente dominado por um país que, com todas as suas limitações e defeitos e problemas e etc., apesar de tudo, era um país que privilegia, comparativamente aos outros, é dos que mais privilegia a liberdade das pessoas. E a liberdade de expressão e o direito de escolha e tudo isso. Se os países, ou o bloco, ou o conjunto de países que passarem a dominar economicamente o mundo, não partilhar estes valores, partilhar outro tipo de valores, como estes países partilham, com a agravante de que... arrisca-se a ser mais desagradável que o 20. Parece-me absolutamente extraordinário que, como continuamos a não somar 2 mais 2, e por exemplo, se vocês fizerem um exercício, os nossos espectadores, de varrer as grandes inovações tecnológicas que mudaram o mundo nos últimos 50 anos, e vão ver que elas vêm todas do mesmo sítio. Sim. E não vêm certamente da Europa. Mesmo as duas últimas, agora na computação de alta velocidade, veio dos Estados Unidos. A possibilidade... 50 anos, poderias dizer 100. A possibilidade de fusão a frio está a Inglaterra a competir com os Estados Unidos, a ver quem é que lá chega primeiro, mas tem havido avanços significativos. E é curioso como, ao nível, por exemplo, da Europa, não se soma 2 mais 2 com isso. Indicadores como número de produção de patentes, estamos muito atrás desta gente, ou da China até. Portanto, a Europa, ao longo do tempo, tem-se revelado, de facto, um projeto a caminho do falhanço, é uma questão de tempo. Ou então, teríamos que dizer que a União Soviética não teve mal nenhum, naquele tempo não funcionou, mas funcionou agora. Teve um Politburo com planos
Portanto, até do ponto de vista teórico, era uma questão de tempo sempre. Mas isso entronca com o que o Alberto também estava a dizer, porque, enfim, se a Europa é vista como, enfim, tem um quadro de liberdades e de direitos, etc., que nos agrada mais do que certamente a China ou outros países que estão nos BRICS, de pouco vale se definhar economicamente, não é? Sim. Com uma agravante, Não é? Nós não podemos dizer onde estamos localizados por razões de segurança, como o Tiago disse. claro, obviamente. Mas se tu listasse os temas que interessam à Comissão Europeia e à Europa e os apresentasses às populações locais de onde encontramos neste momento, 99% desses temas, ou as pessoas nunca ouviram falar deles, ou não têm o mínimo de interesse nesses temas, porque isso Sim, não tem interesse. Claro, com uma agravante que torna este contexto ainda mais complicado, que é a perspectiva de, nos Estados Unidos, na eventualidade do Partido Republicano, por exemplo, ganhar as próximas eleições, ser quase inevitável que a perspectiva nacionalista se sobreponha àquela perspectiva mais, enfim, se for Trump ou qualquer outro dos dois candidatos mais bem colocados, uma perspectiva nacionalista se sobreponha, Telma, a essa perspectiva que dizias há pouco e que foi aquela que esteve presente nos mandatos dos Bush, do Clinton, do Obama, intervencionista em termos internacionais, ser uma perspectiva muito mais nacionalista que deixa a Europa ainda muito mais, lá está, outro termo técnico, pendurada e totalmente incapaz de ter algum peso no panorama internacional por força, se calhar, de uma retirada dos Estados Unidos, digamos assim, para as suas fronteiras em vários sentidos e com a saída do Reino Unido, então, ou da Inglaterra, da União Europeia, fica ainda mais patente essa incapacidade da Europa de ter qualquer hipótese de fazer frente. Tiago, deixa-me só acrescentar uma coisa, que não é uma discordância, é só um pequeno acrescento ao que disseste. É indiferente qual é o partido que ganha, porque a própria administração Biden, tal como a administração Obama, tem profundo desprezo pela Europa. Pois, sim. Sempre teve. O Obama, na altura, ficou famoso que uma das últimas pessoas a quem telefonou depois de ser eleito, que é simbolicamente importante a quem é que o presidente americano telefona, uma das últimas pessoas foi o então presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. E não foi por ser português, foi um claro desprezo pela Comissão Europeia. Claro. E o Biden tem mantido essa relação de uma certa superioridade, distanciamento, quer em relação à Inglaterra. Sim. Não, o meu único ponto é que o Biden, apesar de tudo, o Biden, apesar de tudo, como dizem, alegadamente, está todo vendido também, alegadamente, a oligarcas ucranianos, vai despejando dinheiro no leste da Europa, e nomeadamente na Ucrânia, quem sabe, obviamente para financiar o Partido Democrata também, e se calhar para defender para alguns interesses que ele tenha. Ou seja, nem nesse aspecto, se calhar, nem nesse aspecto, se for um candidato republicano a ser eleito, isso se manterá, não é? Portanto, não que isso seja bom, mas... Sim, eu registro que tu pensas que o presidente Biden sabe que é presidente. É bem assinalado, sim. É uma incorreção, uma imprecisão. Não partilho dessa convicção. É o filho, às vezes, há dias em que o filho tem noção de mais ou menos do que é que se está a passar ali. Naqueles dias em que se esquece daquela medicação na Casa Branca. Há mais ou menos, sim. Os lados que não são de Santini. Há alguns pontos comuns em alguns grandes líderes do Ocidente contemporâneo. A questão dos lados, não é? Pois é. E outras questões que é melhor não falarmos aqui, porque há o tal ponto do Código Penal e tal. Sim, certo, mas os lados parece de facto ser um ponto em comum. Andar a comer gelados, não necessariamente com a testa. Sim. Gelados, e pronto, eu acho que em relação aos BRICS era muito isto que tínhamos para dizer. Os BRICS a fazerem frente ao G7 e essas coisas desse tipo. Nós tínhamos muito mais para dizer. Muito mais. Aprofundar imenso, mas este programa, também o intuito deste programa não é estendermos demasiado naqueles pormenores que nós dominamos tão bem, mas que se calhar não são tanto para aqui chamados. Enfim, BRICS, G7, seja o que for, isto é tudo desculpas para grandes comezainas, na minha opinião. E o que é que faz sempre falta numa grande comezaina? São pratos temperados com o azeite de talismã, que tenho quase a certeza que deviam estar em todos estes grandes eventos e que em alguns ainda não estão, e por isso nós lançamos o alerta.
para a importância do azeite de talismã estar presente à mesa de todos os nossos espectadores e ouvintes, e por isso Alberto e Telmo e José, se estiverem de acordo, avançamos para o reclame, já para o típico reclame do anúncio do azeite de talismã, que é o que chega nesta parte do programa. Vamos a isto. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. E cá estamos de volta, até rejuvenescidos com o reclame do anúncio do azeite de talismã, que acaba sempre por ser, normalmente é o momento alto do programa. Hoje, como temos os nossos convidados, é o segundo momento mais alto do programa, por uma questão até de educação e de receber bem as pessoas. Nesta terceira parte, Telmo e José, temos uma tradição que é comentar algum dos comentários que os nossos espectadores deixam no nosso canal do YouTube do Comitê Central acerca dos episódios da Lenga-Lenga do Costume. Devem, aliás, subscrever o canal Comitê Central. Estamos quase a chegar aos 7.000 subscritores, Alberto. Esse era um objetivo intermédio rumo aos 500 milhões que estabelecemos. Portanto, estamos lá perto. E esta semana há 2 comentários, porque há um primeiro comentário e depois uma resposta a esse comentário, e eu vou ler os 2, embora o primeiro seja um bocadinho longo. O nosso espectador RJ Carreira, talvez primo de Tony Carreira, não tenho a certeza, diz o seguinte: alô Alberto e Tiago, lamento a correção, mas apenas para melhorar a cultura gastronómica. Os rojões no Ping, efetivamente, são um prato típico nacional que se desconhece a sua proveniência, mas típicos também de Trás-os-Montes. Os rojões à moda do Minho, esses sim, são originais do Minho e incluem todos os miúdos, ou seja, tais como tripa enfarinhada, sangue frito, torresmo, fígado, etc. E originalmente eram acompanhados por castanhas, em vez de batata. Os rojões em Ping são rojões conservados em banha de porco, que se aguentava quase por um ano e são tradicionais de Trás-os-Montes. Um abraço e bom programa. Portanto, Alberto... Semelhante coisa. Eu sei que são rojões em Ping. Sabes, eu não sabia. Achei curioso, achei que ia gerar polémica e que tu ias gostar. Não sei exatamente o que é, porque no Porto também se usa o termo e tal. Mas não conhecia. Ou rojões de todo, nunca vi em Trás-os-Montes, mas é natural. É polémica. Eu escolhi este comentário precisamente porque sabia que ia gerar polémica. Polémico, sim. E depois... Eu não tenho muito a acrescentar, mas... Não? Então... Mas há uma informação que é importante eu partilhar, nomeadamente o auditório a caminho dos 500 mil. Milhões. Aprendi há pouco tempo no Talho que para rojões o importante é pedir rojões do calção. Porque tem então, menos gordura e é mais terno. Mas isso vai introduzir aqui toda uma nova... Isso é toda uma nova vertente nesta polémica que era depois complementada com o nosso espectador, pelo comentário do nosso espectador José Santos, JZ3LL, que diz ele, não sei qual a origem dos rojões no Ping, mas também são típicos da beira litoral. Portanto, está para aqui uma grande confusão em torno de rojões. Além da África do Sul é da Aveiro, portanto é do eixo Sim. Diabo, então, pois... Costa Nova. O João Júlio Costa Nova, que é... Pois não tenho... Eu tenho memória da minha avó, que era dali daquela zona, de facto, colocar os rojões ou os conservarem em banha. Eu não sabia que tinha esse termo. Tenho uma memória muito forte do uso até da salgadeira e tudo, que era o frigorífico da altura. Mas desconheço este termo, mas sim, parece-me até relevante. Talvez o professor Marcelo possa esclarecer. É isso, vamos esperar, vamos talvez lançar a questão e esperar que o professor Marcelo possa ajudar-nos a elucidar esta questão. Ou então, sim. Essa meca gastronómica. Sim. Ainda chegaremos a essa conclusão e cai por terra a tese de beira litoral ou Trás-os-Montes.
Ou em alternativa, dedicamos esta terceira parte toda a este tema e esquecemos Donald Trump e o que se está a passar nos Estados Unidos. Não sei o que é que vocês... Se calhar vamos um bocadinho ao Sr. Trump. Não dominamos, já percebi que não dominamos muito bem nem matemática nem outra. Por isso, e uma vez que lá está, o tema genérico do programa era presidentes, vamos talvez fechar então com Donald Trump, que foi preso no condado de Fulton, Atlanta. Alberto, corrige-me se eu estiver a dizer alguma asneira. Da Geórgia. Os condados da Geórgia. Quer dizer, não conheces todos os condados da Geórgia? A propósito, só voltando um bocadinho atrás, sabes onde é que estão a ser treinados pilotos de F-16 nos Estados Unidos para pilotos ucranianos de F-16 nos Estados Unidos, Alberto? Tucson, Arizona. Os turistas não vão a Tucson, mas os pilotos... Mas os pilotos ucranianos de F-16, em contrapartida, estão lá todos caídos. Conheci vagamente um piloto português que fez lá uma espécie de estágio durante um ano também. Pronto, então era isso. É um apontamento que eu vi e achei interessante. Mas, portanto, Donald Trump foi preso. Quer dizer, depois foi libertado, mas houve tempo para a tradicional mugshot. Eu não sei muito bem qual é o plano. O plano tradicional, acho que é a primeira vez que, no caso de um presidente, é primeiro, não é? Não, claro, é a primeira vez que um presidente americano é preso, essa é a primeira questão. Sim. É a primeira vez a juntar a isto que um líder da oposição em exercício e candidato à presidência dos Estados Unidos é preso. Alguém que tenha passado pela presidência, sim, no caso. Que tenha passado e que seja um atual líder da oposição e candidato a presidente, não é? Exatamente, portanto tudo isto é histórico. E depois obviamente a tal fotografia típica também ela é histórica. É uma fotografia que normalmente se tira para ali no círculo, enfim, judicial, policial ou judicial houver dúvidas sobre quem é esta pessoa, os polícias e os demais atores neste tipo de cenário têm a fotografia para identificar a pessoa. Pelo que se diz que basicamente isto foi para humilhar Donald Trump, porque não seria preciso tirar-lhe uma fotografia, porque as pessoas têm uma ideia mínima de quem é o Donald Trump e conseguem identificá-lo. Até porque aquele cabelo é absolutamente único. Mas, portanto, tiraram a tal mugshot. E o meu ponto é, a estratégia parece ser claramente meter Donald Trump na prisão. Portanto, isto agora pululam pelos Estados Unidos por todo o lado, onde há aqueles procuradores mais acérrimos, mais acerrimamente ligados ao Partido Democrata, nascem casos contra Donald Trump como cogumelos e ele aparentemente vai passar grande parte da campanha eleitoral a defender-se de meia dúzia, pelo menos, de casos nos quais é acusado. Ele foi libertado porque foi combinada uma caução, portanto ele está livre, mas vai andar atulhado em processos judiciais até às eleições. Não será uma jogada demasiado arriscada da parte dos democratas, ou seja, se não conseguem pôr Donald Trump efetivamente na prisão, a base de Donald Trump já era mais ou menos inamovível, não é? Aqueles indefetíveis não iam largar Donald Trump por nenhum motivo. Se esta perseguição, que eu acho que não tem outro nome, ganhar tal proporção, não é possível que mesmo alguns indecisos comecem a ver Donald Trump como uma vítima desta campanha democrata e possam decidir votar em Donald Trump. Não é um jogo demasiado arriscado para o Partido Democrata, digo eu, não sei. Queria a vossa opinião. Eu tenho uma tese. Então, conta. A tese é que os democratas querem que o Trump seja o candidato do Partido Republicano, porque acham que tem mais hipóteses de ganhar as eleições, com o Trump como candidato do Partido Republicano. Sim, já tínhamos abordado em tempos E o que se está a notar é que dentro do potencial eleitorado republicano, quanto mais acusações fazem ao Trump e quanto mais mugshots lhe tiram, mais a popularidade dele, ou a iminência do voto nele, cresce. Certo. Pois o meu ponto é se isto... Está mais ou menos assegurado. Está completamente. Não, o meu ponto é só, Alberto, e eu concordo com isso, só que nós até abordámos esse assunto numa altura em que nos parecia, corrige-me se eu estiver errado, mas que nos parecia que o Ron DeSantis podia ser de facto um opositor a Donald Trump nas primárias republicanas, o que neste momento está completamente afastado, aparentemente. Acho que estão todos completamente afastados. Completamente, a distância é de 40 pontos percentuais para aí nas sondagens. Portanto, ou seja, Donald Trump parece inevitavelmente ser o candidato republicano. O meu ponto é se esta perseguição, entre aspas ou sem aspas, não poderá levar alguns indecisos, algum eleitorado mais flutuante. Sim, não necessariamente republicano, não é? Não necessariamente republicano, sim. A votar no Donald Trump, não sei. Era essa a questão que eu acho que poderá ser pertinente agora. Eu gostava de trazer à liça uma certa uma perspectiva. Nós aqui não trazemos coisas à liça.
Normalmente não temos. Não temos lista. Não sei se, Alberto, é um precedente, abre-se aqui um precedente. Eu lamento, não me informaram. Então, José, traz a Alice, uma vez sem. Vamos a isso. Mas pronto, eu estava a tentar dar uma área intelectual e vocês destruíram a minha credibilidade com este comentário. Nós não vamos por aí. Vamos Nós tentar reabilitá-la. Vamos tentar reabilitá-la. Vamos a isto. Aqui uma questão de memória, e eu peço desculpa por trazer este ponto, mas há aqui uma questão de memória que é, a parte dos pormenores jurídicos, qual é a grande acusação contra Trump? Qual é a grande coisa? Ali na Geórgia, nomeadamente, são coisas como ele ter dito arranjem 200 mil votos, ou o que é, que são coisas que a pessoa diz que não tem nada a ver com inventem 200 mil votos, tem a ver com eu preciso de 200 mil votos para ganhar este Estado, alguém nos arranja, no sentido, são coisas que as pessoas dizem, fazem parte da linguagem, não há indicação nenhuma que ele tenha mandado corromper o sistema eleitoral, etc. Mas temos uma procuradora na Geórgia que é de facto de extrema esquerda, está no seu direito, tem um ódio pessoal a Trump, seja por que razão for, mas tem, como muita gente tem, e resolveu pegar numa série de pormenores para criar este processo totalmente fictício, que não vai levar, ele não será preso, que não há ali nada para ver. Mas qual é a grande questão desde sempre? Eu peço desculpa por trazer isto, Alice. A questão grande que está ali desde a eleição do Biden é se houve fraude eleitoral ou não. Esta é que é a grande questão. E eu sou da opinião que é muito suspeito o que aconteceu naquela eleição. Eu não posso dizer sobre fraude ou não, porque ainda ninguém investigou o facto. Mas convém recordar uma série de fenómenos que ocorreram naquela altura, que são demasiado suspeitos, como, por exemplo, estados que tinham votado em grande medida por Trump, os estados do Rust Belt, e que inverteram o seu sentido de voto, sem que a base desse voto sociológica tenha tido qualquer razão para de repente virar à esquerda, não tinha, principalmente no Rust Belt. Portanto, houve esse fenómeno. Mas houve um fenómeno ainda muito mais estranho, e podem acusar as pessoas que quiserem de conspiracionismo, mas quer o Trump, quer o Biden, naquelas eleições, tiveram mais votos que o Obama. Isto em qualquer país do mundo, como há pouco tempo me recordava numa conversa pessoal, mas tenho a certeza que ele não se importa que eu cite aqui o Miguel Granja, em qualquer país do mundo, em qualquer situação, os analistas políticos, sociólogos, toda essa cambada, teria ido investigar o que é que aqui se passou, nomeadamente aos estados do Rust Belt e aqueles sítios onde a população aparentemente inverteu o voto, teria gerado curiosidade. Vocês recordam-se que em Portugal havia o Cavaquistão ali em Viseu, que votava 90% de cavaco. Imaginem que de uma eleição para a outra, aquilo votava tudo louçã. Bom, toda esta gente do ISCTE, do Instituto de Estudos Políticos da Católica, teria... Malta rigorosa, sim, claro. E tentar perceber porque é que aconteceu. Ninguém tentou perceber porque é que o voto americano votou tão radicalmente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é muito importante a recordar, e que as pessoas esquecem sistematicamente, é que se há coisa que é fácil manipular é resultados eleitorais nos Estados Unidos, onde não é necessário apresentar identificação. Tal como Inglaterra, by the way, muita gente não o sabe, mas eu apareço lá, voto, e eu digo, eu sou o José Bento, e a pessoa que está à minha frente diz, muito bem-vindo, voto. Agora imaginem que o Alberto e o Telmo não tinham ido votar. Fecharam as urnas, é muito fácil dizer, o Alberto e o Telmo apareceram cá. Isto é fácil, este é o ponto desde aquele ano fatídico. Este é o ponto desde aquele ano fatídico. Há reportagens em jornais sérios como a Spectator e tudo, que alertaram para isto, dizendo que ninguém pode dizer que houve fraude, porque isso não há evidência disso. Mas todas as pessoas podem dizer, é estranho, porque estes dois homens tiveram mais votos que o Obama, foi o presidente mais popular de sempre, provavelmente. É uma anomalia estatística que merece ser interrogada. Sim. Este é o ponto do que aqui se passa, Tiago, Alberto e Telmo. Continua a ser esta questão. Há muita gente nos Estados Unidos que não acredita no que ali se passou. Nos Estados Unidos e fora, eu sou um dos que é cético. Eu não consigo entender aqueles números. Eu não consigo entender aquilo. Eu não consigo entender que quando, depois das eleições, e desculpem estar a falar tanto, mas eu fico... É aproveitar da nossa educação que não queremos... E a Alice agradece. E abusar da nossa boa educação. Não queremos interromper o convidado.
vocês certamente se recordam, depois das eleições, qual foi o Estado onde se fez pressão para alterar a lei eleitoral Uhum. e obrigar as pessoas a apresentar Geórgia. um cartão de identificação, porque não há cartão de identidade ou de cidadão nos Estados Unidos. Sim, Isso uma não carta, existe. uma carta de condução. Uma carta. Qual foi o Estado onde houve pressão para fazer isso? A Geórgia, Uhum. precisamente. E qual foi a reação? Uma acusação de racismo e de discriminação dos povos. Como, vejam bem, pedir a um cidadão que demonstre que é ele ou ela quem está a votar de facto, foi apresentado no New York Times, todos os Uhum. assim, isto aconteceu onde? Na Geórgia, onde está a decorrer esta acusação. E isto é muito grave. Ao mesmo tempo, e com isto me vou calar, Tiago, porque a tua pergunta da estratégia, se isto favorece os democratas. Enquanto o Trump e o Rudy Giuliani estavam a tirar a mugshot, Uhum. Rudy estava a Giuliani. acontecer ao mesmo tempo. Meu Deus. Enquanto toda a gente estava naquilo, Uhum. as pessoas não estavam o quê? A ver as outras possibilidades de candidatos republicanos. Uhum. Praticamente, não é só o DeSantis, os outros não aparecem quase nunca, nem sequer na imprensa internacional. Não estão distraídas com a questão do julgamento do Hunter Biden. Uhum. Afinal, o computador dele que tinha sido encontrado, afinal era dele. Lembram-se que nas eleições... Não, e nem falar deste barato, a questão das alterações à lei que foram promovidas para permitir o voto por correio e a manipulação na comunicação social da história do Hunter Biden. Exato, mas a manipulação do computador do Biden, na altura das eleições, antes do Biden ganhar, o Trump acusou o Biden de que ele tinha ganho milhões com a Ucrânia. O Biden negou. Agora, no julgamento do Biden, ficámos a saber que isso era verdade. Portanto, fraude ou não houve, mas que houve manipulação clara, houve. Uhum. E, portanto, isto tem sido uma farsa há muitos anos. Isto beneficia os democratas? Claro que beneficia, porque se o Trump, enquanto o Trump for o nomeado, todos aqueles que seriam do centro e que poderiam pensar o Biden não está capaz, vou votar num fulano mais novo ou numa fulana mais nova, republicana, não vão votar por ódio contra o Trump. Não, mas a minha questão, pois, José, a minha questão era essa, era se esta perseguição ao Trump não se torna demasiado óbvia ao ponto de alguns desses indecisos reverterem um bocadinho esse ódio, digo eu, do Trump ao sistema, ao governo federal, não é? Atualmente liderado por Joe Biden. Depende do que for mais forte. Pois é isso. Alberto, desculpa, deixa-me só lembrar-te que a certa altura o José chamou cambada aos sociólogos. Queres responder? Eu próprio me dedico à sociologia. Ele é que se dedica à sociologia, não sou eu. Mas uma pessoa apresenta-se como gestor, como engenheiro e depois vem-me dizer que... Você tem para 10 cursos e coisas. É um percurso. Mas eu, pronto, okay. me apresentasse assim, mas... então se é auto-injurioso, tudo bem. Com isto vais chegar rapidamente aos 500 mil subscritores. Milhões. Neste momento, estão provavelmente aqueles que são os 2 únicos sociólogos do mundo de direita. Não deve haver muito mais. Não deve haver muito mais. Uma cambada, portanto. Uma cambada. Não, são os outros, mas conheces mais alguém? Não. Direita, por acaso. Não, é uma coisa extraordinária. Um outro famoso que morreu, mas... Também famoso. Mas, Tiago, isto é para um momento único. Tu tens à tua frente 2 pessoas. Vocês não deviam estar no mesmo local físico. Porque é perigoso. É perigoso porque se há algum evento catastrófico... Sim, exatamente. Sim. Mas avancem com a vossa opinião sobre tudo isto. Não sei se quer dizer alguma coisa. Salgalhada. Depois desta lecture tão densa, enfim. Não, mas vão recordar os factos históricos. Não, pois, sim, sem dúvida. Não sei se o Trump efetivamente tem, não sei avaliar, confesso, mas se tem efetiva quer dizer, ganhar a nomeação parece-me claro, não é? Pois, isso acho que é evidente, não é? Ganhar as eleições dos Estados Unidos, enfim, parece-me difícil, mas não sei avaliar. Parece-me bastante difícil. Não acho que seja possível, mas estamos a partir do princípio que as eleições correm de forma limpa, não é? Pois que é um princípio. Estes episódios nebulosos, ainda mais difícil. Eu volto a dizer, nós não temos indicação nenhuma que tenha havido fraude, temos indicação e a certeza que houve manipulação, com coisas como a do computador do Hunter Biden, que foi claramente manipulado pelos mídias, e pelo FBI e tudo. Sim, é muito mais grave do que só os mídias. É mais grave. Agora... é muito curioso, sociologicamente,
por exemplo, como as pessoas tendem a não colocar algumas questões. E, por exemplo, as pessoas tendem a não acreditar como possível que exista fraude, que possa ter havido fraude eleitoral. Quando essa fraude num sistema onde as pessoas não têm que apresentar identificação, porque é a natureza do sistema, do seu liberalismo, de confiança nas pessoas, que é extraordinário desse ponto de vista, mas as pessoas, não, é impossível. Fraude num país dito de terceiro mundo? Bom, isso sim, eu acredito. Há até aqui, da parte da esquerda, uma contradição que é um certo racismo. Se uma pessoa dissesse, houve fraude na Etiópia, toda a gente dizia, é uma possibilidade, sim. Houve fraude num país ocidental, como os Estados Unidos? Impossível. Há aqui um racismo latente. Sim, claro. Não sei se essa ligação da esquerda ao racismo, se isso não é um bocadinho polémico. E pode é ser. capaz de ser um bocadinho polémico, não sei. Nunca tinha pensado. Sim, não sei. Capaz de ser. É desagradável, é desagradável. É um abuso da parte do Zé, pá, esquerda Sim, um racista. bocadinho. É nem pensar. Estes sociólogos é uma coisa É, inacreditável. pá, isto, cambada. cambada. É impressionante realmente. Bom, mais coisas sobre Trump. Quer dizer, o Vivek Ramaswamy não tem hipótese, mas está ali a morder os calcanhares ao Ron DeSantis, Alberto. Agora descobriu-se coisas sobre o homem, não é? Sobre o Já se descobriu coisas, quais? Aqui eram umas coisas que envolviam as convicções dele, ou seja, sobre uma série de assuntos, coisas que ele diz agora. Mas sobre aquelas questões do Essa. ESG, coisas do género? Sim, O homem também. já esclareceu mas isso. Isso já está esclarecido. Está esclarecido? Isso já está esclarecido. Já esclareceu. Sim, vocês certamente não leram, dado o vosso comentário, não leram a opinião sempre informada e sempre à frente do seu tempo do João Maria Jonet, um dos líderes da centro-direita e da direita em Portugal, o qual já classificou esse candidato, que eu nunca sei dizer o nome, Vivek Ramaswamy. o Vivek Ramaswamy, como de extrema-direita. Mais Tinha um. classificado. Surpresa, estou surpreendido, por acaso. Estou O Miguel surpreendido. Morgado também é de extrema-direita. É de extrema-direita. O João Maria Jonet, e portanto Quem é que é esse Jonet? Quem é que é, Já- quem é que é esse Jonet? Deve ser da família de Isabel Jonet, não é? Deve ser filho, ou coisa assim. É um miúdo que anda aí, que agora aparece nas televisões, pelos vistos. Epá, não sei, não tenho. não vejo. Qualquer coisa Jonet, está bem, tenho que É, ver. e mais um. Prata Rock. Mais um Prata Roque, Miguel Costa Matos, como é que é aquele tipo Marcos Lopes e não sei. Temos cá num name dropping tramado. É mais Sim, um homem à frente do seu tempo, claramente. um miúdo qualquer que Sim. arranja, pá, daqueles tipos que fazem jogo de PS, que reproduz aquilo que o PS diz, Certo. de direita e tal. Sim, sim. Com a direita tão fofinha, Mas lá está. Está no Partido Socialista. Desculpem só voltar. Nós próprios, imagino, não vivo nos Estados Unidos, não sei, mas continuamos a centrar em discutir, ou com base num pressuposto que não sei se tem grande base, que é o perigo de Trump voltar, não é? Eu não gosto Perigo? muito de perigo. Eu não Certo. falo em Não perigo nenhum. perigo é isto agora. Perigo é isto agora. Mas é nesses termos que as pessoas veem. Será que há o perigo do Trump ganhar e ser O único tipo que não começou uma guerra dos últimos 5 presidentes americanos não começou uma guerra, pá, e 5 ou 6 presidentes americanos. Não, eu penso que é muito difícil que ele ganhe. Se for ganhar. As sondagens, se formos atender às sondagens, aquelas que põem como Está possível. apertado, acho que está apertado. Está apertado, Trump, as sondagens estão ali, estão empatadas. Pronto, Sim. se fizeres uma média de todas, está absolutamente Há empatado. uma parte daqueles que querem votar no Biden que não é um voto Biden, é um voto anti-Trump. Eu acho Sim, que claro, foi isso que lhe valeu a nomeação, em o voto princípio. Biden é sempre voto anti-republicano. Portanto, acho que ninguém vai votar no Biden por achar, sim senhor, esta é a pessoa mais bem colocada para Sim. presidir os Estados Unidos. Sim, Que ele é sempre um anti-Trump. tipo absolutamente lúcido, que está num estado ali extraordinário de Impecável, sim. experiência e tal. Portanto, acho que ninguém vota no Biden por aí. Votam por ser, é o tipo contra os republicanos. Claro, muita gente pergunta como é que um homem que está naquele estado consegue governar um país. Porque, como alguém dizia há pouco tempo, penso que no The Telegraph, a administração Biden, mais de 2/3 são ex-membros da administração Obama. Sim, é tudo a mesma malta, é um bocadinho como... Há quem se refere ao termo, ao mandato presidencial do Biden como o terceiro mandato do Obama. Então, mas isso é como os mandatos do Costa ainda são mandatos do Guterres e do Sócrates, é mais ou menos a mesma coisa, Mais ou menos a mesma coisa. não é muito diferente. Não. Portanto, é isto. E as coisas são diferentes, não é? Sim.
É isto que temos e se não tiverem mais a acrescentar, foi esta, Alberto, a missão especialíssima da lenga-lenga do costume. Vamos tentar não voltar a ter o diz na José e o linguagem- Telmo, porque eles falam mesmo de coisas e sabem assuntos É, e sabem assuntos, fundamentam sim. opiniões e Deixa- Já isto é um confirmo, bocadinho- sabemos. Isso é verdade. sabem de assuntos, sim. Deixa eu começar Acaba- uma frase com um verbo, como Certo. os debates de futebol. Sim, Portanto, sim. agradecer. Sim. Agradecer a presença do Telmo Azevedo Fernandes e José Bento da Silva. Dizer que foi um prazer. Dizer que foi um prazer. Um privilégio. Sim, e dizer que esta foi a edição 60, uma edição muito especial da Lenga-Lenga do Costume, que como sempre estreou à terça-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central, que devem subscrever, tal como devem subscrever o podcast destas emissões em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Alberto, como sempre, muito obrigado também ao Azeite Talismã, ao fundamental Azeite Talismã. E foi um gosto e voltem sempre que quiserem. Obrigado, Tiago e Alberto. Muito obrigado, um grande abraço para todos, para os nossos espectadores também. Até para a semana. Obrigado.